Oi, gente! É, Muitos pediram, e aí a gente está voltando com o nosso projeto Estreitando Laços. Nós elaboramos esse projeto no começo da pandemia, ouvimos algumas mães, foram assuntos muito importantes, demos uma pausa, que também foi importante, e nesse momento a gente está retomando com alguns profissionais para contribuir aí com o nosso aprendizado sobre as fases das crianças, as dificuldades que as crianças têm. E a nossa primeira convidada não podia deixar de ser a doutora Roselaine, psicóloga infantil. A Rô é nossa parceira há muito tempo, né, Rô? Verdade. E já veio aqui, já orientou, muitas mães foram encaminhadas. A Rô já veio conversar com os pais aqui em reunião de pais. Então, em primeiro momento, eu queria te agradecer, Rô, por aceitar esse convite e participar aí dessa conversa, dessa retomada desse projeto que está sendo tão rico para a gente. Eu que agradeço aí a confiança, né? Tanto da escola quanto dos pais. Fico muito lisonjeada de poder contribuir e de fazer esse bate-papo com vocês. Estou sempre aberta, precisando. Ótimo. Rô, eu queria que, para a gente começar, você me falasse um pouquinho de você. Tá. Então, eu sou psicóloga infantil, atendo só os piquititos, dos 3 aninhos aos 12 anos, e a parte de orientação familiar. Né? Faço a parte de consultoria de sono também. Então, antes dos 3 aninhos, muitas vezes os pais procuram, né? Mas aí a gente entra mais na parte de orientação familiar mesmo. Observa o cenário e passa as orientações. Eu amo trabalhar com criança, e o trabalho com criança ele é desafiador, você sabe, Sim. porque você não tem aí a gente tem todos os estudos, mas assim, cada criança é única, você tem que preparar material, você tem lá anos de preparação, mas aí quando tem algum que vem, você fala, não, peraí, eu vou precisar rever todo o material que eu tenho para poder adaptar. E assim, é muito desafiador, né? E é muito gostoso e também o resultado é muito bom. A gente vê que a sementinha que ali essas crianças, né? A formação das crianças, a gente consegue ajudar as crianças a se desenvolver, a ter uma boa relação familiar, elas se ficarem melhor com os amiguinhos, no social, né? Então, isso é muito gratificante. Então, a minha atuação é com crianças, e além dos cursos e palestras que você já conhece. Sim, muito legal. Então, nós abrimos na nossa rede social uma caixa de perguntas para os nossos pais e as pessoas que seguem as nossas redes sociais contribuírem aí para a nossa conversa. Então, deixar dúvidas sobre os aspectos emocionais na infância, independente de idade, de faixa etária. E aí eu peguei todas essas perguntas e dei uma organizada aí por faixa etária para a gente direcionar a nossa conversa. Então, eu vou começar com as perguntas, tá? Combinado. A primeira pergunta começa lá no comecinho da infância, são os bebês. Então, muitos bebês têm estranhamento com pessoas que eles não convivem diariamente. Então, às vezes, se recusam a ir no colo da avó, se recusam a ir no colo de um desconhecido, um tio, uma tia, que não são pessoas que eles convivem diariamente. E eu vou colocar isso também no vínculo, na minha situação aqui escolar. Às vezes tem bastante estranhamento na fase de adaptação, de ir para o colo da professora, da berçarista. Então, isso acontece normalmente na faixa de 5, 6 meses até 1 ano e meio. Então, como que nós adultos podemos lidar em relação a esse aspecto emocional da criança? Tá. Então, assim, a gente precisa pensar no contexto geral, tá? Então, não é um ponto só que a gente vai atuar ou trabalhar ali para conseguir um retorno com essa criança. Então, eu penso assim, que o primeiro ponto que a gente precisa observar é toda criança tem a sua individualidade, assim como nós adultos. Então, tem crianças que são super dadas, são super risonhas, que, nossa, vão no colo de todo mundo. Tem crianças que não, são mais reservadas. Então, o primeiro ponto é a gente observar isso na criança para poder respeitar a individualidade dela, né? Então, se é uma criança que gosta mais de ficar na dela ali, aí a gente quer trocar de colo o tempo todo e isso acaba criando uma aversão para a criança. Então, eu sei que essa criança é mais reservada, ela não quer aquele colo, eu não vou ficar insistindo, não.
ok. É claro que eu sei que na escola é diferente porque ela precisa ficar, né? Mas assim, vamos dizer no contexto do dia a dia. E também tem os momentos da fase de desenvolvimento da criança em que ela não gosta muito de se afastar dos pais. Que é em torno aí Geralmente, a gente vai ver uma recusa maior nas crianças em torno dos 8, 9 meses, vai até 1 ano e 6 meses. Isso. Né? Que é onde a gente pega aí a ansiedade de separação. Quando, principalmente, a criança começa a perceber que a mamãe não é uma extensão dela, que ela não consegue controlar essa presença da mãe, e tem medo que a mãe abandone a criança. Ela tem medo que a mãe a abandone, né? Então, esse fato vai fazer com que a criança queira que a mãe fique perto dela o tempo todo. Então, essa fase, ela acontece, é natural com várias crianças. Então, a gente só tem que pensar que faz parte ali, aí eu vou precisar de um manejo um pouquinho diferente, um pouco mais de paciência. Agora, esse outro adulto que chega perto da criança, muitas vezes que não tem tanta intimidade com a criança, tem que observar também para não chegar de uma forma abrupta na criança e achando que a criança vai vir toda, né, sorridente para ele. Faceira não. Então, assim, quando a gente não tem intimidade com a criança, até o que eu faço aqui na clínica muitas vezes, a criança vem a primeira vez, ela não tem intimidade comigo. Então, se eu percebo, por exemplo, que ela, até crianças maiores, estou falando que a gente sabe que eu atendo criança de 3 anos. Então, a criança não tem intimidade, não vai adiantar achar que ela vai vir, oi, tudo bem? Não. Então, eu vou me aproximar dela, mas muitas vezes de forma por fora, não é no contato direto com a criança. Com o bebê é a mesma coisa. Então, eu converso um pouquinho com a mãe, sorrio para o bebê, brinco um pouquinho com ele, mas deixo no colo da mamãe lá. E aí eu vou fazendo esses contatos, brincando com a criança, entrego alguma coisinha para ela. Daqui a pouco ela vai entendendo que, opa, aquela pessoa ali é confiável. E aí eu vou me aproximar da criança. Mas a mamãe chegou lá, eu já quero pegar o bebê não me conhece, não está todo mundo dia comigo. Então, eu estou exigindo dele uma coisa que, será que você é adulto? Você faria isso? Né? Com uma pessoa que é estranha? Então, a gente precisa respeitar isso. E aí, assim, essas crianças que elas são mais reservadas, eu vou precisar de um tempo maior de aquecimento. Esse contato maior, eu vou precisar, assim, mais tempo, uma interação mais à distância um pouquinho, e depois eu vou me aproximando, não se afastar do bebê também, porque o que acontece muitas vezes é que o fato do bebê não ser tão responsiva a outras pessoas, as pessoas também não querem mais chegar perto. Ele chora muito. Não, eu vou lá, eu faço a tentativa de entregar um brinquedinho, sorrio para o bebê, converso com ele de longe. Daqui a pouquinho, depois de algumas minutos ou horas, ele vai estar um pouquinho mais faceiro com a gente, né? Aí tem um outro ponto também que é importante a gente observar, que é como a mamãe lida com a separação desse bebê. Porque a criança, ela é muito sintonizada com as emoções dos pais, principalmente os bebezinhos. Então, muitas vezes a mãe, verbalmente, ela diz, pega, mas internamente ela diz, não, ele é meu. E o bebê está ali totalmente sintonizado com esse outro sentimento, que é o que está interno, que a mãe não percebe conscientemente. Então, primeiro a gente precisa observar como é isso daí da mamãe. Então, a mamãe precisa pensar, será que eu deixo ele ir tranquila? Porque ele está percebendo o meu toque, o meu tom de voz. Muitas vezes vem aquela pessoa que a mamãe de repente brigou, né? A vovó, alguém assim, que a mamãe já teve alguns atritos, e a mamãe faz aquela carinha, o bebê lê na hora, né? E uma outra questão também, que agora, no momento de pandemia, ele é um pouco mais crítico, é da gente, sim, praticar o contato social. Porque se você não tem o hábito de se socializar com outras pessoas, a criança fica muito fechadinha ali no vínculo, né? Geralmente a tríade ali, o papai, mamãe e o filhinho, né? E aí, para que a criança consiga ficar mais à vontade com pessoas que ela não está observando todos os dias, é mais difícil. Então, saindo do momento da pandemia, né? Que a gente pode fazer recomendação nenhuma social agora. Sim. Se socialize, né? Vá em parques, shopping, leva a criança no parquinho, deixa brincar com outras crianças, porque isso vai favorecer essa socialização dela. E quando o bebezinho também, né? Se eu saio, a criança percebe outras pessoas, vê que não está em perigo, porque o papai e a mamãe estão ali. Então, isso vai favorecer. Legal. No nosso aspecto, na nossa realidade escolar, a adaptação, principalmente dos primeiros anos, né? De 6 meses até os 2 anos,
o primeiro dia de adaptação é a mãe e a professora e a criança. Não dá para inserir ainda ela, porque a gente ainda não entende a realidade. Então, primeiro, é justamente para isso, é isso que a gente explica para as nossas mães, para que essa criança entenda que aquela mãe confia naquela professora. Então, primeiro, elas precisam criar um vínculo entre elas, as duas as adultas. Não adianta confiar na direção da escola, tem que confiar na pessoa que está cuidando diretamente dela. Então, as duas ficam ali junto com a criança, a professora sempre chacoalha um brinquedo, conversa, manda um beijo, conta uma história, e devagarzinho, conforme a mãe, e é mágico esse processo, porque conforme a mãe vai confiando, a criança passa a confiar também. Conforme a mãe vai confiando que aquilo é uma escolha, e que ela fez a escolha, ela tá certa da escolha que ela fez, vai ficar na escola mesmo, as inseguranças vão se acalmando, a criança vai se acalmando também, é um processo mágico de ver. Sim. Então, eu acho que é exatamente isso, é essa junção de sentimento, né? Essa conexão entre o neném e a criança, o neném e a mãe, é muito importante para todos esses processos emocionais, né, do bebê. Exato, é isso mesmo. E isso que você falou, é quando você vai tendo esse contato com a mãe vai mostrando confiança, e eu vou mostrando para o bebê que a minha intenção não é pegá-lo, não é tirá-lo da mãe, mas é a interação, ele vai ganhando essa confiança, que é o que você faz na escola, exatamente, e é o que, por exemplo, um vovô, uma vovó, uma titia faz. Eu, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que eu vejo uma vez por mês. Uhum. Então, não adianta eu querer chegar lá e pegar ela do colo, ela não vem Uhum. comigo. Então, mas aí se eu sento, se eu tô brincando distante dela com outro brinquedinho, ela vem e me entrega um brinquedo, aí daqui a pouco ela vem e me oferece outro, então ela vem buscar o contato, aí eu vou lá e converso um pouquinho com ela, daqui a pouco tá tudo bem. Se você ficar 1 hora, 2 horas lá, já tá tudo Investindo bem. nessa relação, né? Mas assim, tem que ser de forma muito tranquila. Eu não posso forçar isso da criança, porque senão a criança, opa, tem uma coisa errada, por que você está exigindo tanto, né? Não precisa. Sim. Então a gente tem que construir isso, tem que ter paciência nessa construção e respeitar a criança também. Tá, ótimo. Falando ainda dessa conexão emocional entre o bebê e a mãe, um processo que é bastante dolorido para as mães e bastante dolorido para os bebês também é o encerramento do processo de aleitamento materno. Então a gente acompanha isso gradativamente aqui na escola. Então nós somos uma escola que a gente está organizado para dar continuidade ao aleitamento materno, se a mãe assim preferir. Então a mãe pode mandar o leite materno, a gente ministra. As mães podem vir até a escola amamentar nos horários de amamentação. Mas quando a criança vai para a escola, gradativamente esse processo vai minguando, né? Ele vai se encerrando. E normalmente é um processo emocionalmente difícil para a mamãe, porque é aquela sensação de que o neném está crescendo, né? Não depende mais de mim. E às vezes, quando a mãe toma essa decisão, por qualquer motivo que seja, e impõe isso para a criança, também às vezes é um processo difícil para a criança emocionalmente. Então eu queria conversar com você sobre como administrar isso, que é tão frágil, esse processo que é tão frágil de encerramento do aleitamento materno. Tá. Então, a gente sempre parte olhando para dentro, né? Então, a mamãe precisa olhar para dentro dela, assim, qual é o significado, né, desse aleitamento, qual é a função desse aleitamento para ela, né? Porque para o bebê tem a questão do vínculo, tem a questão da alimentação, né? E para a mamãe, aonde está? Qual é o papel desse momento do aleitamento? O que para ela representa isso? Né? O corte desse momento do aleitamento, o que representa na imaginação dela, né? No simbolismo dela, o que é representado para ela. Então, ela precisa se questionar disso, para ela saber onde está, o que figura isso para ela.
quando ela consegue perceber onde está, ela vai conseguir se questionar, né? O porquê que eu me preocupo tanto com essa situação? O que isso vai afetar o meu bebê? Né? O que isso diz de mim como mãe? Porque muitas vezes tem isso, né? Ah, eu não fui capaz, eu estou sendo injusta com meu filho porque eu optei por trabalhar e deixá-lo na escolinha. Eu optei por fazer tantas horas de serviço e não poder amamentá-lo, meu leite vai secar e aí ele vai ficar sem o leite. Então, no que ela está se culpando? Ela vai precisar fazer várias perguntas para ela. Muitas vezes vai precisar de uma ajuda até de um profissional para ajudá-la a trazer isso para a consciência, para poder questionar isso e conseguir também assimilar que assim, o aleitamento em si, ele vai criar um vínculo com o bebê, mas não é a única forma de vínculo que a mamãe tem com o bebê. Então, a gente tem várias outras coisas que vão favorecer o vínculo com a criança. E o desmame do bebê, ele vai se tornar mais tranquilo para o bebê quando se torna tranquilo para a mãe. Então, é aquele mesma coisinha que a gente falou na pergunta anterior. Né? Então, assim, se a mamãe estiver bem com ela, estiver certa daquilo que ela está fazendo, que aquilo é bom para o bebê, que é bom para a família, porque muitas vezes é bom para o bebê, mas não está bom para a mãe. E a mamãe precisa também perceber isso, porque você fazer uma coisa que para você não está bem, não está bom, por exemplo, tem mães que sofrem com dores no peito, né? Então, se para a mãe é doloroso, não adianta você amamentar o bebê por mais tempo, sendo que aquilo ali está gerando sofrimento para você, porque além do leite, você está liberando outras coisas também, né? Esse contato não está bom, então como que é isso, né? Ou muitas vezes a criança que amamenta por muitos anos, até os 2 anos é já o recomendado, mas até os 3 aninhos, e a mãe não quer mais amamentar. Então, quando que eu sei que é o momento de desmamar o bebê? Quando a questão, a sua dinâmica familiar em si solicita isso e você precisa colocar isso em prática, e quando tem algum prejuízo para algum lado. Então, se a mamãe não está bem também, é o momento. E aí você me fala a pergunta assim, como que eu administro isso, né? Primeiro, olhando para dentro, né? Observando o que isso traz para você. Questiona isso e traz também as soluções, porque o desmame do bebê também representa outras conquistas para a criança, não é só uma perda. Então, quando a criança desmama, ela também cria muita autonomia. Autonomia para poder passear com um amiguinho e não precisar da mãe para amamentá-lo. Ele também cria autonomia para dormir na casa de uma avó sem a mamãe ficar preocupada. Também gera uma tranquilidade maior na mãe, que sabe que outras pessoas podem alimentar esse bebê, que não depende exclusivamente dela. Às vezes até dormir com o pai, né? Que é uma coisa que não acontece, porque às vezes eles dormem no peito, né? Dormem ali no peito, e o pai não consegue fazer dormir, né? Então, inclusive isso, né? Isso, exatamente. Então, mas aí a gente tem vários cenários, né? Como eu falei, muitas vezes, por exemplo, pais separados, muitas vezes a mamãe acaba mantendo o bebê amamentando porque já impede que o bebê durma lá do outro lado com o papai. Entendi. Então, assim, é uma forma de utilizar aquilo para poder segurar o bebezinho ali. Então, é por isso que eu falo, tem que olhar para dentro, por que que isso está acontecendo, né? Então, se eu tenho que lidar com esses monstros que tem e entender que o desmame também é favorável, não tem só o lado negativo, né? E observar todos esses dois lados, porque aí você vai ficar mais tranquila também. A mamãe fica mais tranquila quando ela percebe que, poxa, ele amamentando, tendo autonomia para tomar o leitinho num copinho, numa madeira, ele vai ter várias outras possibilidades que o aleitamento materno sozinho não possibilita, né? E aí a gente tem também os outros processos que você falou. Você pode fazer a ordenha do leite, deixar o leite na escola, né? Então, ou com uma outra pessoa, de repente, eu quero manter uma determinada quantidade de vezes amamentando o bebê, você pode fazer isso, né? Mas aí, chegou o momento de desmamar, então entenda que também tem lados positivos, não é só o lado negativo que prevalece. Ótimo. E aí você falou uma palavrinha-chave que é autonomia, e eu vou usar ela para fazer um gancho para a nossa próxima pergunta. Conforme eles vão crescendo, aí atingindo 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, a gente vai dando autonomia para eles, né? A escola, os pais.
Tem limite para essa autonomia, Rô? Tem o saudável da autonomia? Mesmo os Tem, menorzinhos? tem, tem sim. Então, assim, vamos pensar na palavra autonomia, né? Então, a autonomia é quando a pessoa ela tem essa capacidade de auto se gerenciar, auto regular as questões, né, emocionais e até na dinâmica do dia a dia, de uma forma bem simplória, né? A descrição. Mas é essa possibilidade do indivíduo ir lá e se posicionar, se colocar nas questões morais dele. Mas a criança pequena, ela está desenvolvendo isso ainda. Então, o que eu preciso estar presente ali, eu dou autonomia para a criança para que ela consiga explorar, tentar, fazer por conta própria aquilo que ela já tem capacidade de fazer, ou que ajudar a criança a ir refinando e adquirindo novas competências com ajuda, né? E aí depois para fazer sozinha. Mas eu preciso ajudá-la a entender também que isso vai acontecer de uma forma que ela precise ter respeito, cuidado, zelo e segurança. E aí, aonde que eu vou intervir? É para que isso aconteça, a autonomia, respeitando esses pontos. Então, por exemplo, a criança tem autonomia, ou qualquer um de nós, temos autonomia para poder entrar em um ambiente, mas eu não posso fazê-lo sem ser convidado, porque aí eu desrespeito o outro. Então, eu posso ter autonomia, mas eu preciso respeitar também o espaço do outro. Eu vou na casa da vovó, eu não posso abrir a geladeira, por mais que eu saiba comer as coisas sozinho, por mais que eu pegue as coisas, mas eu não posso abrir a geladeira, mesmo sendo a casa da minha avó ou de uma tia, sem que eu peça para ela, tia, posso pegar alguma coisa ali, né, que eu tenha essa autorização, ou abrir uma gaveta, ou abrir um guarda-roupa. Então, isso a gente vai pontuando para a criança e vai falando para ela e ela vai aprendendo. Então, na verdade, ela vai fazer algumas testagens e é natural que faça, e é importante que faça. E aí, nesse momento, eu vou fazendo as orientações e colocando os limites, né? Então, eu gero autonomia, mas eu preciso colocar alguns limites, sim, para que a criança aprenda, porque senão ela vai achar que ela pode tudo com todo mundo e o tempo todo. E, na verdade, eu preciso respeitar todos esses processos. Porque ainda, porque ainda a questão da autorregulação ainda não está madura, né? Ele está em processo. Isso que nós adultos temos, né? De perceber onde estamos, as regras sociais daquele local, quais são os nossos limites. Isso é uma construção, né? Isso não nasce com a gente, isso é uma construção. Exato. O social, ele é construído. Então, tem a autorregulação, que é a parte interna, mas tem também a questão social. Então, por exemplo, a gente brinca sempre, né? Algumas coisas que você faz, por exemplo, comer com a boca fechada, usar o toalete, lavar as mãos, cumprimentar as pessoas, são questões sociais que a gente precisa exercitar, ensinar para a criança exercitar com ela. Então, eu favoreço a autonomia, mas eu preciso, em paralelo, estar ajudando a criança ali a compreender essas regrinhas sociais, porque senão ela fica deslocada depois, né? E aí quando, por exemplo, se eu não faço isso numa criança pequena, não, eu vou só reforçar o seguinte, que é importante a gente entender que a criança não nasce com isso. Então, esses deslizes e situações que a criança vai acontecendo no dia a dia com ela, de fazer uma coisa e aí você precisa corrigir, é natural, é esperado que aconteça. E aí a gente não precisa pensar, poxa, tem algo errado. Não, não tem. Ela está tentando, ela está explorando, ela está aprendendo. E quando eu faço isso na criança pequenininha, conforme ela vai crescendo, ela vai entendendo e vai assimilando, vai introjetando isso e praticando. Agora, se eu não exercitar isso na criança pequenininha, quando ela tiver 5, 6, 7 anos, ela vai continuar fazendo aquilo que ela faz com 2, 3 anos. Né? E aí a gente fala, não é mais para você, por exemplo, quando eu pego, por exemplo, uma criança de 6 anos que não limpa o bumbum sozinha. Aí, para os pais, não, ele já deveria. Deveria, mas treinou desde quando? Quem não ensinou? Não treinou, agora, 6 anos, é o momento de iniciar o treino, então. Então, vamos começar o treino como se fosse 3 anos. Né? Você vai começar com toda a paciência, com todo aquele processo. Então,
o que eu espero lá na frente, eu treino desde sempre, respeitando a maturidade da criança, respeitando o tempo dela, a capacidade de compreensão dela, e lembrar que a aprendizado é repetição. Eu preciso exercitar, repetir com carinho, com paciência, porque a criança assimila, mas precisa ter tempo. Ótimo. Ô, Rô, então, como eu disse para você, a gente foi organizando as perguntas por faixa etária. E aí a gente, nesse momento, então falamos aí desse primeiro momento da infância, de 0 a 1 ano e meio, quase 2. E tem um marco emocional muito significativo aos 2 anos, que tem cursos e livros e dúvidas e, né, é um assunto muito pautado, que são os famosos, que é o famoso Terrible Two, né, os terríveis 2 anos. Tem quem diga que é a primeira adolescência da criança, que é aquele momento em que a birra prevalece, os gritos, se joga no chão e tem o querer. Tudo isso está latente na criança e muitas vezes é nesse momento que os pais se veem... É o primeiro momento efetivo que eles buscam ajuda de profissional, vem conversar na escola, não estou mais aguentando, né? Vai buscar ajuda de psicólogo. Então, primeiro eu queria que você me explicasse brevemente o que são os terríveis 2 anos, o que é o Terrible Two, e tem fórmula mágica? Tem... O que faz? Tranca até chegar nos 3 anos? Como é que faz? Não, não tem fórmula mágica. Se eu descobrir, eu fico milionária. Não tem, não. Mas tem, sim, condutas que a gente percebe e cientificamente, por isso que tem os cursos, né? Porque cientificamente a gente consegue perceber em que famílias isso acontece, em quais tipos de famílias não acontece, né? Uhum. Mas vamos pensar assim, como você perguntou, o que é? Por que acontece isso aos 2 anos, né? Então, aos 2 aninhos, a gente pega a criança, ela já consegue compreender muito mais o ambiente. Então, a questão até de maturação dela ela já consegue entender muito mais o que está acontecendo. Também tem a parte da individualidade dela, em que ela percebe que, opa, eu sou uma pessoa que gosta de coisas e você gosta de outras, então eu quero fazer prevalecer a minha vontade. Então é o momento em que ela quer fazer prevalecer o que ela pensa, o que ela tem vontade. E nessa idade é pura vontade, não tem essa questão de certo e errado. É o que eu quero, ponto, e acabou, né? E aí a gente tem também alinhado a isso uma excelente motricidade, né? Que a criança corre, que a criança diz que não, se joga no chão. E a parte verbal também está se ampliando aí, então a criança já consegue se posicionar, algumas melhor, outras bem enroladinho, mas consegue, né? Uhum. Então a gente já tem tudo alinhado, né? Para que ela consiga se diferenciar. Essa fase ela é muito importante, ela acontece e ela é importante que aconteça, porque é o momento da criança se diferenciar, e você também, eu falo assim, para os pais também é uma fase de muito crescimento, porque eles começam a se questionar, né? Será que o que eu estou fazendo está certo, né? Será que eu estou posicionando isso para a criança, mas será que é isso mesmo? Então, coloca os pais em xeque, por isso que gera tanta angústia, né? Porque os pais se questionam. Então, onde que eu vou pensar assim que pode ter um problema ou não ter um problema? Então, porque essa é a queixa que eu vejo principalmente que vem assim, será que meu filho tem algum transtorno? Será que existe aqui um TDAH, um TOD, alguma coisa assim? Né? Transtorno opositor, ansiedade, hiperatividade, e tem várias outras coisas que os pais trazem, né? Uhum. Então, assim, quando que é um problema e quando é assim, é só uma fase de desenvolvimento. Então, eu preciso perceber se aquilo acontece em todos os lugares, acontece o tempo todo, e se no decorrer das semanas e meses, se isso vem aumentando de forma gradativa, ou se assim, mantém-se e eu consigo gerenciar algumas coisas para que a criança sim compreenda. Então, eu percebo que com algumas pessoas ela reage de um jeito, com outras não. Então, isso me sinaliza quando, por exemplo, a criança vem, o pai traz uma criança e fala assim, olha,
Com o pai ele obedece, mas comigo não. Ou na escola, a escola diz que ele é um santo, mas em casa ele vira a casa de ponta cabeça. Então aí a gente já consegue perceber que é ambiental. Que existe Tem alguns pais que trazem, que mostram vídeo pra gente acreditar. Olha como é verdade. A gente fala, a gente não conhece essa criança. A gente não conhece essa criança se jogando, gritando, batendo pé, batendo mão, e a gente fala, isso nunca aconteceu na escola, porque é justamente isso, né? São ambientes diferentes. Sim. E aí esse ambiente mostra que a postura de determinados cuidadores faz com que a criança compreenda determinadas coisas e em um outro ambiente a criança, por conhecer já esse cuidador, sabe que aquilo ali não vai gerar consequência, que não vai acarretar em nada, vai ter só uma fala. Então a criança ela tende a fazer mais tentativas. E aí, por exemplo, se ela faz uma tentativa, aquela tentativa não dá certo, ela vai explorar muito mais outras tentativas. E a gente está pensando numa criança de 2 anos em que a expressão dela é muito corporal. Por isso tem essas crises que se joga no chão. Então, nesses 2 anos, a expressão é corporal. Por exemplo, quando a criança está feliz, a gente percebe, ela pula, ela grita, ela né, fica pulando e corre. Corporal. E quando ela está irritada, brava, mesma coisa, é muito no corporal. Então, ela se joga, ela fecha o rosto, e se joga no chão e bate a perna e grita. Então, essa externalização é natural que aconteça dessa forma, né? Motor ainda. E então, essa diferenciação, eu sei que está acontecendo, que comigo é pior, com o papai muitas vezes está ok, ou o contrário, né? Ou lá na casa da vovó fica super bem, ninguém tem queixo na escola. Então, é uma fase e faz parte, muitas vezes, do manejo parental. E aí não quer dizer que você não precisa procurar ajuda. Então, muitas vezes, assim, não vai ter nenhum transtorno, mas precisa procurar ajuda, porque se o papai e a mamãe não conseguem identificar como resolver isso, no comecinho é muito mais fácil, com uma intervenção, por exemplo, de um profissional, vai vir e vai te dar mais ou menos, olha, aqui é onde estão as questões que são os gatilhos, e é importante que trabalhe assim, 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 ou em paralelo com os pais, o que vocês já fizeram, como que a gente pode realinhar algumas estratégias que já foram adotadas, e aí as coisas se amenizam. Mas assim, se eu deixo aquilo ir andando, conforme a criança vai crescendo, ela vai ter muito mais repertório, muito mais conhecimento daquela estratégia que não está dando certo. Então, na verdade, eu preciso observar a criança, e aí eu vou pontuar para você, não sei se cabe dentro do assunto que você me falou, mas assim, como que, por exemplo, eu tenho que olhar a situação? Primeiro, eu preciso observar o cenário em si. O que eu faço, em quais momentos essas explosões da criança acontecem, porque a criança não faz isso só para chamar atenção, não é só birra, não é só pirraça, é uma forma de comunicação da criança. Então, ela está se comunicando com você para fazer prevalecer uma vontade, para fazer você entender o que ela está querendo, para passar alguma coisa para você que ela não conseguiu de outro jeito, ela vai utilizar essa forma de comunicação. Então, eu preciso ouvir a criança. Então, parar um pouquinho, observar o cenário, ver se eu estou escutando essa criança, porque muitas vezes eu só falo, tá bom, filho, tá bom. E aí não estou ouvindo a criança, tá bom e nada, né? Ou a criança chama lá, o pai não escuta, e aí ou não tem tempo para a criança fazer nada com a criança, mas aí a criança faz aquele escarcéu, aí arruma 15 minutos para sentar do lado da criança no cantinho da disciplina. Mas então, eu dou atenção para a criança, no momento que ela precisa dessa atenção, escuto o que ela está falando, pontuo o que pode, o que não pode. Então, a gente precisa... Eu trabalho com os pais aqui nos 4 Cs. Clareza, coerência, consistência e carinho. Então, se eu tiver todos esses 4 dentro do meu ambiente familiar, dificilmente, com uma criança saudável, que não tenha nenhum tipo de transtorno, dificilmente eu vou ter crises de birras constantes. Porque estou salientando constante. Porque algumas é normal que aconteça, porque elas já fazem desenvolvimento. E a criança faz uma testagem, eu vou fazer a intervenção da forma adequada, eu vou lá, pontuo para a criança, observo o meu ambiente, e isso a tendência é ir diminuindo. E que isso vai acontecer de forma bem esporádica, tá? Então, quando eu pensar na clareza do ambiente, nas regrinhas, na rotina, no como que eu comunico as coisas com as crianças, em como eu converso com meu esposo,
ou com o pai do meu filho, se de repente são separados, ou com a vovó, que muitas vezes que cuida dessa criança no momento que a mamãe não está junto. Se essa comunicação é clara, a criança percebe. Se as informações são coerentes, a criança percebe. E aí a consistência, né? Então eu falei lá para a criança, olha, não vou... agora você tem que guardar tudo para ir tomar banho. A criança fala, não, não vou, tá bom, então mais 5 minutinhos. Quebrou a consistência, que você já ensinou uma coisinha pro seu filho. Aí muitas vezes os pais vêm me perguntam assim, olha, ele vai, por exemplo, na piscina, e não quer voltar, e faz um escândalo. E como que eu faço? Eu falo, mas não é a piscina o problema, é a dinâmica em casa. Então, assim, a gente precisa primeiro realinhar ali. Como que é a dinâmica em casa? Se tá bom, mais 5 minutinhos para ir tomar banho depois, então tudo bem, 5 minutinhos para você ficar mais 5 minutinhos na piscina. Né? Mais 5 minutinhos no parquinho, quando o pai quer ir embora, a criança não quer sair do parquinho. Então, o que eu falo, eu preciso cumprir. E outro cenário familiar também que eu sempre pontuo para os pais 2 cenários vão gerar muita estresse na família com as crianças. É aquele que é extremamente permissivo, permissivo já é extremamente, né? O que é permissivo, e aquele que é extremamente controlador. Então, esses 2 ambientes vão gerar crises de birra na criança, vão gerar esses rompantes, porque eu não devo nem estar o tempo todo grudado, controlando a criança, e nem sem gerar algumas regrinhas, algumas coisas. Essa condução, né? Deixam claro para a criança aquilo que é esperado. E aí a gente tem um outro cenário que também prejudica muito, que é essa oscilação, porque também tem pais que oscilam muito. Sim. Eles são extremamente controladores em determinadas coisas e permissivos em outras. E aí gera na criança uma confusão. Eu não sei quando eu posso e quando eu não posso. E aí a criança vai fazer a testagem novamente. Legal. E passa, né, Rô? Então, passa se a intervenção familiar estiver sendo feita adequadamente. Uhum. E aí, é aquilo que eu comecei falando para vocês, se eu observo que acontece lá, a criança está com 1 ano e meio, né? Porque o Terrível Two começa lá no 1 ano e pouquinho, já está começando. Parece que está começando cada vez mais cedo. Mais cedo, Então lá, com 1 ano e meio a criança tem esses rompantes, aí tá lá, algumas situações pontuais, e aí a criança vai crescendo 2 anos e meio, está diminuindo, ok. Então, ok. Mas não, está piorando, procura uma ajuda. Porque toda intervenção feita na primeiríssima infância é muito mais rápida. Uhum. Rô, um outro ponto, um outro marco que acontece aí nessa mesma faixa etária é o desfraude. Enfim, muitas mães têm muita pressa, algumas mães não querem desfraudar porque não têm estrutura emocional para lidar com isso. Nós ajudamos nesse processo, a escola é um aliado nesse processo, né? Mas eu queria que a gente falasse especificamente sobre as questões emocionais do desfraude. Que isso é uma conversa que a gente tem muito aqui com os pais. Eu falo para eles, vocês já pararam para perceber que quando ele desfralda, ele perde a fralda? Ele não está ganhando. Então a gente sempre tem que inverter essa fala. Então, olha que legal, você conseguiu fazer xixi no vaso, você conseguiu fazer cocô no vaso, né? Para a gente conseguir administrar esse processo com naturalidade. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o quão é impactante emocionalmente na vida da criança esse processo de desfraude. Tá. Então, assim, o desfraude é mais um marco, né, para a criança aí, quando a gente pensa para a criança, não para os pais. Uhum. Os pais precisam tem que estar bem claro para eles que assim, o desfraude é da criança. Porque quando a gente pensa em questão emocional, é a mesma coisa lá do desmame, né? Que a gente estava falando. Tem tanto uma questão mãe relacionada com... Principalmente mãe, né? Porque a mãe tá aquele vínculo mais forte com a criança nessas questões de cuidados básicos. Uhum. E a mãe muitas vezes, assim, ou ela fica muito tensa porque ela acha que o filho devia ter desfraudado e será que eu sou uma boa mãe?
em relação a isso, né? Porque o meu filho ainda não desfraudou, porque eu não consegui, ou porque eu não consigo lidar com isso. Ou o contrário, como você mesmo pontuou, eu não quero lidar com isso. E quando a criança desfralda, eu também mostro que ela deixou de ser o bebezinho. E aí a mãe não quer perder o bebezinho, então não vou mexer com isso, deixa ele de fralda, né? Mas assim, o desfraude para a criança vai gerar muita autonomia também, né? E ela fica mais fortalecida, porque ela tem essa possibilidade de utilizar o toalete sozinha, de se movimentar de forma tranquila ali, porque não tem aquela fraldinha incomodando ela, né? E principalmente quando isso acontece dentro do momento certo ali, que as crianças estão todas fazendo no mesmo juntas ali, né? Porque ela vai perceber esse ambiente. E aí eu quero retificar uma fala que não é momento certo, é momento em que ela percebe que assim, poxa, eu deveria estar fazendo e não estou conseguindo corresponder, né? Então a gente não deve colocar uma expectativa na criança que você tem que fazer isso agora, mas eu preciso incentivar a criança. E aí esse incentivo na criança, que aí é o aprendizado social, porque o uso do toalete ele é social. Quando socialmente eu percebo que aquilo ali é legal, que aquilo ali é bacana, que vai me trazer outros benefícios, que eu não vou não vou ter uma perda, como você mesmo falou, né? Não é a perda da fralda, mas olha, eu vou conseguir ir no banheiro sozinho, eu não preciso ficar chamando a mamãe para me limpar, não vou perder o tempo de brincar ali, porque eu vou lá, faço cocô e acabou, né? E ela consegue se sentir segura em relação a isso, vai facilitar muito o desfraude. Quando você pontua lá do terrível dos 2 aninhos, muitas crianças que têm dificuldade do desfraude, elas são crianças que são mais resistentes a regras sociais. Então, a grande maioria. Então, a gente pega estatisticamente, você vê, aí são crianças que não aceitam não, que a mamãe tem dificuldade de, por exemplo, colocar rotina para a criança. Então, quando eu estruturo o ambiente de uma forma mais clara, mais consistente, o desfraude também acontece de uma forma mais tranquila. Então, uma coisa é puxar a outra. Esse ambiente familiar onde eu confio mais nas regrinhas da mamãe, na conduta, na fala da mamãe e do papai, vai favorecer o desfraude, porque é mais uma rotina da criança. Ela precisa vir dessa forma, não pode vir como algo imposto para a criança. Eu sei que você falou de falar mais da parte emocional, mas assim, a gente precisa observar quando a criança está preparada, né? Mas é isso mesmo. A criança vai dar esses sinais que ela está preparada, e aí vocês conhecem muito bem, né? Quando ela começa a se esconder, quando ela já consegue segurar por um tempinho, ela consegue verbalizar. E aí, nesse momento, eu vou incentivando a criança, e a minha emoção vai dar motivação para ela ou vai assustá-la, porque se eu tiver muito ansioso para que aquilo aconteça, ela vai ficar com medo de não dar conta, e aí o medo de não dar conta muitas vezes faz com que eu evite a situação. E o que acontece na grande maioria das crianças. Aquela ansiedade dos pais, depois você vai fazer, né? Depois você promete que você faz. Esse é o último pacote de fralda que eu estou comprando, né? Esse é o último. E aí a criança fica tão tensa, ou não, eu não vou fazer isso porque não vai dar certo na cabecinha dela, né? E aí ela bloqueia de uma vez. E aí fica com medo, e a gente tem outros problemas, assim. Eu tenho vários casos, quando vem para a clínica, geralmente já está num caso um pouco mais crítico, que é a criança aprendeu tanto que teve que fazer lavagem várias vezes, aí vem e aí os pais ficam desesperados, porque aí você já começa a comprometer outras questões, né? Então, forçar a criança, não, a gente precisa deixar esse ambiente favorável com exemplos para a criança, né? Então, inserir a família nisso, mas sem transformar o desfraude em um evento, né? Porque eu falo, se eu ficar falando do tempo todo daquilo, a criança também começa a focar muito. E não preciso falar disso o tempo todo, isso tem que ser rotina. Rotina assim como você vai se alimentar, como você vai dormir. Então, vai entrar na rotina e a criança vai, de forma muito natural, sendo inserida naquilo sem nenhuma carga
né, externa para que aquilo aconteça rápido. E aí, conforme ela tem o exemplo, por exemplo, da escolinha, que é muito bacana quando a criança já está fazendo isso junto com a escolinha, ela tem os amiguinhos como referência, ela tem a rotininha do horário que precisa ir lá e aí vai tentar, e isso vai favorecer muito. E é esse cenário todo que vai contribuir para que a criança consiga, de forma bem tranquila, introjetar que aquilo é só mais uma coisa do dia a dia, que não é nada fora do normal ou que vai exigir dela muita coisa, né? E quando ela consegue essa autonomia, a gente vai pegar os outros lados, né? Pode ir para casa de um amiguinho sem se preocupar, pode ir para uma viagem sem a mãe e a criança também se preocupar com a fraldinha, né? Pode entrar na piscina, então a gente usa os outros, olha, vamos entrar na piscina, não vai precisar de fralda, olha que legal, não vai ficar... Ganha calcinha, ganha cueca, né? Ganha cueca, então isso tudo vai... Eu falo, brinca muito com as crianças, assim, põe um bonequinho, põe a fraldinha para o bebê tirar a fralda do boneco, porque ela vê que, olha, que legal, conseguiu. Então, na experiência clínica que eu tenho, não adianta forçar. Sabe, a criança perceber, se você percebe que a criança ela está resistente com o desfraude, dá um tempinho para ela, para de falar desse assunto, e aí você só vai dando as referências sociais, né, de forma bem tranquila, porque ela vai no tempo dela, ela vai, tá? Mas a nós como educadores, né, e responsáveis, precisamos incentivar sem pressionar. Aqui na escola, quando a gente percebe que a sala está atingindo esse grau de maturidade, a gente faz o planejamento do processo de introdução aí esse processo. Eu falo para os pais, o planejamento acontece junto, o desfraude acontece separado, porque daí cada um vai reagir de uma forma. Então, o primeiro momento, eles fazem uma excursão por todos os banheiros da escola, porque é um ambiente que eles não frequentavam, né? Porque eles iam para o fraldário, então eles fazem uma excursão, eles vêm no banheiro da diretoria, eles vão no banheiro das crianças, eles entendem como é que funciona a descarga, o lixo e tal, nananã. Então é um evento, é muito legal. Para daí eles serem convidados a usarem o vaso, experimentarem, daí tem criança que senta, tem criança que não senta. Então é isso que eu falo, o start do desfraude começa junto com a sala, a hora que a gente entende que a sala está madura. Mas o final da linha de chegada, tem criança que desfralda num estalar de dedos e tem criança que, assim, fica mais resistente, não quer entrar no banheiro, não quer sentar no vaso e vamos devagar. Não quer, tudo bem, tá tudo certo, vamos continuar. E vida que segue, né? E assim vamos indo. Ô, Rô, você falou sobre medo, e isso é a nossa próxima pergunta. Conforme eles vão crescendo, eles vão atingindo aí os 3, 4 anos de idade, começa a aparecer essa palavra, né? Eu tenho medo do escuro, medo do que está debaixo da minha cama, eu tenho medo, às vezes ele tem medo não sabe o que dizer, não sabe do que falar. É na hora que eles começam a fantasiar as coisas. Como que a gente lida com isso? Deixa isso para lá e bobeira? Você está fantasiando? Como que a gente lida com isso, com a criança de 3, 4 anos, quando ela manifesta esse medo? Tá. 3, 4 aninhos a gente sabe aí do poder da imaginação, da criatividade. Então, na verdade, uma coisinha que pra gente, assim, o lobo mau, na cabeça deles pode ser qualquer coisa gigantesca, né? Então, esse poder da imaginação que eles têm vai favorecer muito esse aumento dos medos. Por isso que acontece aí próximo dos 3, 4 aninhos, né? E aí também há outras compreensões que a criança vai adquirindo, né? Que, poxa, eu não consigo sobreviver sozinho, eu preciso dos meus pais, então eu tenho essa dependência, eles já têm essa consciência que eles precisam de um adulto. E que coisas ruins acontecem com as pessoas. Então, várias coisas vão se somando aí, né? E eles não conseguem responder a muitas perguntas ainda. Então, o fato de não conseguir responder também gera medo. Aí é aqueles porquê, né? Mas por que isso acontece? Mas por quê? Mas por quê? Porque eles querem entender e não tem ainda
essa maturidade, né? Deixa eu juntar duas perguntas em uma. Tem que responder todos os porquês? Então, vamos pensar assim, depende do porquê, né? Uhum. E é importante, sim, a gente tentar responder os porquês, mas nem todos os porquês precisam ser aceitos pela criança, Tá, tá? Aí eu acho que aí dá pra gente falar um outro tema. Mas, tá. assim, na questão desse medo, peraí, deixa eu voltar. Como que era a mesma pergunta? Por que que o medo, Quando, como que era a pergunta? Repete para mim. quando esse medo, como que a gente lida com esse medo? A gente Como lida com valida esse esse medo? Tá, medo? bacana, tá. Como que lida com medo, então? Aí, assim, é natural que ele aconteça, por causa dessas questões que eu falei para vocês. Então, a gente tem a criatividade, tem a compreensão de que eu preciso desse adulto, eu compreendo que coisas ruins acontecem, eu não consigo explicar tudo o que acontece, eu não sei por que as coisas acontecem. Então, imagina você ali supersticioso, né? Porque, poxa, será que aquele ruído... O que é um ruído? Ruído na porta? O que é? A gente adulto já sabe que tem aí o movimento, tem a questão temperatura. A criança não, tem um movimento, tem alguma coisa fazendo esse barulho, né? Uma luz, alguma coisa assim. Bom, então, o primeiro ponto, a gente acolher a criança. Como que eu lido com isso? Eu acolho a criança. Deixa a criança falar, me fala o que aconteceu, filho, do que você tem medo? Ah, Vamos ver então, vamos fazer umas testagens? Aí tenta fazer essas testagens com a criança, faz a explicação, explica alguma coisa que acontece, né, se conseguir explicar, de uma forma bem sutil, bem simples, não precisa trazer vários dados, mas de forma bem tranquila, acolhe para a criança, tenta fazer sim enfrentamentos, mas de uma forma bem sutil, né? Vamos ver ali o que aconteceu? Que tal se a gente fazer tal coisa para a gente fazer o experimento? Então, quando, por exemplo, um barulho que a criança fica com medo, eu posso explicar outras coisas que geram barulho, por exemplo, o vento, por exemplo, o calor, a temperatura, né? Vai gerar barulho. Então, eu vou dando para ele dados que façam com que ele consiga dentro de uma situação, falar, isso aqui pode ser outra coisa, pode ser o vento, pode ser a temperatura, porque ele já teve essa informação dada pelo papai e pela mamãe, né? Então, acolher o sentimento, não falar, não, isso é bobeira, não existe, para que ter medo disso? Porque o medo é dele, né? Nós também temos medos que muitas vezes falam assim, para que ter medo disso? Mas a gente tem, ninguém controla o medo. Uhum. E aí, conforme eu vou não só racionalizando, mas compreendendo as questões que envolvem aquele cenário, eu vou diminuindo esse medo. E aí, como que eu faço para que meu filho não seja tão medroso? Primeiro, a autonomia vai favorecer isso. Porque quanto mais a criança confia nela mesma e na segurança do ambiente, ela vai se sentir mais segura. Então, quando a criança ela tem baixa autonomia, geralmente ela tem muito mais medo, porque ela sempre depende de um outro para resolver as coisas para ela. Uhum. Então, a autonomia favorece aí um pouco a diminuição dos medos. É deixar a criança explorar a casa. Então, quando a criança explora a casa de uma forma geral, ela acaba tendo menos medo. Se a criança fica sempre restrita ali, não vá lá sozinha, espera por mim. Opa, se eu não posso ir sozinha, sinal que tem alguma coisa errada ali. Então, desde bebezinho, deixa a criança, eu vou observando, mas eu não falo, não precisa ir, deixa a criança explorar ali, porque ela vai perdendo esse medo de se afastar do outro, né? E ela vai entendendo que ela tem recursos para ficar sozinha, por exemplo, em determinados ambientes. Outro ponto, como que eu lido com alguma coisa que me assusta? O adulto, como que eu lido? Porque, por exemplo, a criança vai mexer com alguma coisa que ele não pode, não mexe com isso, já pronto, já assusta a criança já fica aquele sentimento ruim. Então, quando eu estou assustada, quando eu tenho algum medo, como eu lido com isso? Muitas vezes eu falo para a criança, não precisa ter medo disso, mas eu ali no relato com o adulto, com o papai, com a vovó, eu estou contando da minha história, dos meus medos, das minhas inseguranças. Quando aparece uma barata, sobe em cima da cadeira, Nossa, faz escândalo, grita. E aí ele não pode ter medo de qualquer outra coisa, né? Como que eu lido com isso? Porque também a criança vai ter uma referência ambiental, né? Uhum. E aí, essa exposição da criança também a situações que façam ela ter esse enfrentamento do medo. Então, brincar com a criança no escuro,
fazer exploração de ambientes em que ela possa ir lá explorar sem medo de colocar a mão em algumas coisas. Então, se eu estou o tempo todo, cuidado, não faça isso, cuidado, 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 a criança não explora aquilo que gera um pouquinho de ansiedade. Então, gerou ansiedade, pronto, ela não consegue lidar com aquilo. Uhum. Então, é uma construção. E aí, mais uma vez, eu vou pontuar aqui, assim, quando que isso gera um problema e eu preciso me preocupar do ponto de vista, assim, será que é patológico? Eu vou me preocupar quando isso impedir a criança de fazer coisas que é da idade dela. Então, por exemplo, ela não vai no parquinho, eu vou no parquinho com ela, ela não sai, ela fica grudada em mim, não quer sair de jeito nenhum. Então, opa, ali está impedindo ela, por exemplo, de uma interação social. Ela não quer entrar na escola, ou não quer entrar na piscina, num lugar legal, não quer ir porque não quer, tem medo. Então, opa, é um pontinho de alerta ali. Uhum. Então, como que eu vou fazendo? Eu tento estimular a criança de forma gradativa. Então, por exemplo, na piscina, você pode sim criar até desafios, né? Então, eu brinco com as crianças aqui e falo, vamos fazer um desafio? Vamos dividir esse medo em um monte de pedacinhos pequenos. E aí, esse medo de um monte de pedacinho pequeno, vamos ver qual que é o mais fácil da gente enfrentar. E aí, a gente vai pegando e enfrentando um pedacinho de cada vez. Quando viu, você já enfrentou o medo todo. Né? Legal. Eu tenho, por exemplo, o caso da mãe que fala, ele não vai no banheiro sozinho. Aí eu uso uma estratégia com as crianças aqui, que é assim, pega um carretel de linha, assim, de barbante. Olha, eu vou segurar aqui, você puxa o carretel e vai até lá. E eu vou estar segurando aqui. Enquanto você for lá, você dá uma puxadinha aqui para saber se eu tô aqui. Porque a criança ela vai enfrentar o medo dela ali e com a segurança de que você está do outro lado. Ou, por exemplo, fazer checagens, né? Você vai lá e a mamãe vai e já volta, vai e volta. Então, vai fortalecendo a criança. Nossa, essa do carretel é muito legal. É muito legal, muito legal. Super certo. Nossa, achei muito legal. Então, o carretel eu sempre utilizo, por exemplo, vai no quarto, vai pegar um negócio pra mãe, leva o carretel, aí vai. Depois você vai tirando, né? E a criança vai se fortalecendo. Brincadeiras, por exemplo, as crianças têm muito medo de escuro, de explorar os ambientes, então, dormir fora do quarto, fazer uma cabana, sabe? Quem tem um quintalzinho, faz uma cabana, põe uma cabana no quintal, né? Faz o acampamento. Mesmo quem tem casa pequena, assim que tem quintal pequeno, faz um acampamento na varanda, acampar, né? Fazer exploração de outros ambientes, assim, ajuda a criança a enfrentar essa ansiedade. Tá. E esse enfrentamento que fortalece a criança. Ótimo. Né? E o adulto também. É. Eu tenho uns adultos que têm medo de dormir no escuro. Falar, como é que a criança vai dormir no escuro? Rô, e aí você falou, junto com esse processo dos medos, sobre a fase dos porquês, né? Precisamos responder todos os porquês? Então, responder todos os porquês, o que eu falei para você no comecinho, né? Dessa pergunta sua. Então, é importante a gente dar informação para a criança do porquê que as coisas acontecem, porque isso vai nutrir ela aí com questões teóricas, né, científicas, e explicar, e a explicação em si vai gerar uma melhor aceitação. Mas eu explico e dou o porquê para a criança, mas isso não precisa vir o tempo todo. Né? Por exemplo, se a criança, eu falo, você precisa dormir, tem que dormir. Aí a criança, mas por quê? Porque, filho, é importante você dormir no horário, porque amanhã você vai acordar cedo e você vai acordar bem, tem que acordar bem. Mas por quê? Porque a mãe tá falando que você tem que dormir. Aí daí pra frente agora porque eu sou sua mãe. Porque eu sou sua mãe, eu decido. Mas eu não acho que eu preciso dormir. Você tá bom, mas você não acha, mas eu acho que você vai dormir. Então, até onde vai o porquê é esse limite aí, né? Assim, olha, eu dou o porquê, explico pra criança, é importante, né? Mas quem decide é o adulto. Porque a criança, ela não tem capacidade ainda emocional, cognitiva, né, para que ela defina se está certo ou não, ou se o que você está falando é coerente ou não. E aí até os próprios pais precisam estar fortalecidos quanto a isso, assim. O que precisa estar certo para mim. Muitas vezes, em outra família, funciona de outro jeito. O meu amiguinho dorme tal horário, meu amiguinho faz isso. Ok, mas ele é outra família, a minha família é assim, funciona assim, ponto.
E É o famoso você não é todo mundo, né? Você não é todo mundo, a minha família se estrutura dessa forma, né? Respeitando aí a questão de segurança e outras coisas, né? Que é importante para a família, mas a sua família quem define são os responsáveis, papai, mamãe e aquele cuidador que está ali com a criança. E uma coisa assim que os pais falam muito, né? As crianças perguntam muito, questionam. Quanto mais explicação você dá daquilo que é certo, mais você abre precedente para questionamento. Tá. Então, na verdade, quando a gente trabalha com aqueles 4 Cs que eu falei para você lá, né? Clareza, coerência, consistência e carinho. Quando está claro a informação da casa, como as coisas funcionam, dificilmente você vai ter questionamentos da criança. Porque já está certo, né? Eu falo, quando a gente era criança, eu não sei você, mas assim, em casa, todo mundo dormia cedo. Dormia cedo mesmo, assim, tava uma bagunça na rua e a gente tá dormindo. 7, 8 horas da noite estava todo mundo dormindo. Porque meu pai trabalhava de madrugada. Então ele acordava 2 horas da manhã, 3 horas para sair, e nós acordávamos 6 da manhã. Então tinha que dormir cedo. Ninguém questionava, reclamava, mas não questionava. E aí que está a diferença, porque os pais não querem que a criança reclame, né? E isso faz parte, porque é a diferenciação. Então, assim, eu posso não gostar de dormir cedo, e ninguém gosta, criança não gosta de dormir cedo. Mas eu não vou bater o pé, falar que não vou fazer. Não vou ficar questionando, falar, mãe, eu não quero dormir cedo. Vá dormir cedo, porque tem que dormir, não tem essa opção de não dormir. E aí você diminui o questionamento. Aí a gente tem que lembrar, a criança pequena, ela questiona, ela pergunta. E aí é a minha consistência e a minha firmeza naquilo, a minha segurança é que vai fazer com que ela se sinta segura e entenda que é assim que as coisas funcionam. Tá. Eu respondi o que você perguntou? Respondeu. Eu consegui responder? Tá. Respondeu sim. Rô, e aí você estava falando, você falou agora nesse momento, a gente está falando da fase dos porquês, e aí chega um momento da reclamação, né? O que os pais falam que assim, não é possível, a adolescência já chegou, meu filho tem 6, 7 anos, mas já é um adolescente, e aqui a gente costuma falar, então se prepara, se você acha que a adolescência já chegou agora, né? Aguarde os próximos 5, 6 anos. Mas quando chega aí nessa fase de 6, 7 anos, eles ficam tão donos de si, né? Chega nesse momento em que eles começam a questionar a autoridade e tem reclamação, a gente não quer mais isso. Isso a gente percebe, inclusive, no ambiente escolar. Nossa, vamos fazer isso de novo. Então, e é uma fase que eu acho linda, porque ela é desafiadora. Como educadora, eu acho ela maravilhosa, porque ela é muito desafiadora. Mas não é uma fase fácil, né? É nesse momento em que ele está questionando sua autoridade, questionando as regras e reclamação e querendo impor a autonomia dele, porque agora eles já são autônomos, eu já dou conta da minha vida, então por que eu preciso de você? Por que tem que ser do seu jeito? E aí eu queria dicas, como administrar esse processo, essa fase deles em que eles estão se sentindo grandes o suficiente para dar conta da própria vida e acabam questionando professores, pais e outras autoridades da vidinha deles. Tá. O comportamento, ele sempre é uma somatória de diversos fatores. Então, por exemplo, quando a criança ela não aceita a autoridade de um professor em sala, é um reflexo de o que acontece em casa, tá? Porque é mais uma autoridade na vida dele. Então, dificilmente uma criança que tem uma boa resposta à autoridade dentro de casa, ela vai ter um questionamento com, por exemplo, um professor. Porque, como falei, é mais uma autoridade, como ele enxerga esse papel de autoridade, né? E como que eu faço, por exemplo, com uma criança de 6, 7 anos? O que acontece com a criança de 6, 7 anos não está acontecendo agora. Ela vem acontecendo desde sempre, do desenvolvimento dela. Então, é só mais um momento da vida dela em que aquilo ali só se está...
ela amplia repertório, então ela tem muito mais argumento para questionar e discutir, mas ela já fazia o ano passado, ela já fazia no ano retrasado com menos repertório. Conforme ela vai ampliando, vai ficando mais difícil para a gente também, né? Mas assim, então, o que eu preciso observar? Se o meu filho aí, ele é questionador, ele não quer fazer as coisas, ele desrespeita a minha autoridade, eu preciso parar, observar o que está acontecendo no cenário como um todo, principalmente familiar. Observar o que está acontecendo, por que isso não funciona, o que não está funcionando, onde tem os atritos. E eu não posso deixar, por exemplo, que o desrespeito se instale na minha casa. Deixa eu desligar aqui o somzinho. Eu não posso deixar que o desrespeito se instale no meu lar. Porque se eu perco o respeito, eu não tenho mais nada. Então, o meu filho precisa me respeitar não só porque eu sou pai e mãe dele, mas porque eu sou um outro indivíduo e que ele precisa respeitar as outras pessoas. Né? E aí, nesse ponto, eu preciso ser firme. E como que eu faço isso com uma criança de 6, 7 anos? Vamos supor que não acontecia e está vindo as coisas bem conturbadas e agora eu preciso, me dei conta que se eu não parar, eu vou, quando chegar na adolescência, ele vai me engolir. Então para, analisa o cenário, conversa com o papai e a mamãe, senta com a criança e redefine as coisas. Mas primeiro você e a mamãe precisam estar alinhados. O que é valorizado nessa família? O que é aceito e o que não é aceito? Porque, por exemplo, se eu falo assim, nessa casa não é aceito desrespeito, e eu xingo ele de tudo quanto é nome, aí você quebrou aquilo que você mesmo estabeleceu. Se eu falo que aqui em casa ele não pode chegar em mim e me empurrar me peitando, porque acontece, né, de uma criança empurrar a mãe, mas eu chego nele e dou uma surra nele, então peraí. Ou o contrário, se tem outros tipos de violência em casa, eu não estou dando a referência adequada. Então, eu preciso estabelecer o que é valorizado em questão familiar. Quem deve definir isso é o papai e a mamãe, vão definir como valores, e aí vão levar para a criança. Olha, a partir de agora, as coisas vão funcionar assim. Toda ação tem uma consequência. Se eu gero ações e não gero consequências, mas eu só fico punindo a criança ou ameaçando a criança, isso vai gerar um transtorno gigantesco depois. Porque não tem uma consequência diretamente ligada à ação dela, e quando a criança se sente punida o tempo todo, o sentimento que vem é de retaliação. Então, eu vou fazer para te provocar. Eu vou fazer para te irritar. Porque, na verdade, ela se sentiu agredida. E na educação da criança, para que você tenha uma família harmoniosa, não é a agressão, que é o sentimento que tem que vir por trás, é a reflexão. Então, eu refleti sobre aquilo e vou querer mudar de postura, porque aquelas pessoas que estão ali eu amo e eu não quero desagradá-las a ponto assim, de perder o vínculo com elas. Então, e a criança precisa ter essa segurança, que mesmo que eu faça alguma coisa que de alguma forma desagrade meus pais, eu vou poder chegar ali e vou poder reparar isso. E essa segurança eu vou construindo. Então, por isso que eu falo, tem que olhar o cenário como um todo, analisar o que está dando errado, redefinir. Os pais não podem achar que assim, as coisas estão funcionando errado e vão funcionar errado assim para sempre. Ou está funcionando certo, quando começa a dar alguma coisa errada, pronto, desabou tudo. Não, é momento de você redefinir. E aí, redefiniu, vai ficar um tempo certo, começou a dar problema de novo, para de novo, analisa de novo o contexto, redefine. Mas o que é, na onde que geralmente a gente tem os problemas? Os pais pensam, param, analisam, redefinem, mas não tem consistência. Não mantém aquilo a longo prazo. Então, a criança sabe que aquilo não vai ser mantido, e aí, quando não vai ser mantido, eles vão ser insistentes, porque a criança tem todo o tempo do mundo, a gente não tem esse tempo todo, e aí eles vão insistir porque sabe que não vai dar em nada no final. Né? Esse afrontamento da criança, muitas vezes, é uma forma de comunicação dela também, de falar, olha, você não está me escutando. Então, o pai e a mãe estão ali só para dar bronca ou para fazer cumprir tarefas do dia a dia. E não, assim não dá. Você precisa sentar com seu filho, ter um momento de vínculo com a criança. Chega no final do dia, que não dá para fazer isso todo dia, mas pega alguns dias da semana, pega um final de semana, vá fazer coisas prazerosas com seu filho, para que ele queira manter esse vínculo saudável. Né? Para que ele
E é na troca do dia a dia ali que eu ensino a criança, não é quando ela faz uma coisa errada. Na hora que ela faz a coisa errada, eu corrijo e eu gero consequência, mas não adianta pensar que é ali que vai ter aprendizado. O aprendizado muitas vezes é no convívio, na conversa, na troca. É no sentar, ele vai poder falar para você o que está acontecendo, vai pedir ajuda. Então, esse estreitamento do vínculo com a criança vai favorecer muito o comportamento dela. Quantas crianças eu não tenho aqui que falam assim, tia, mas eles só ficam no celular o dia todo, ninguém fala comigo. Eu faço tudo errado, a criança em sofrimento mesmo, assim, olha, eu faço tudo errado, parece que eu não faço nada certo. E aí tem o sentimento contrário também, a mãe dá muita bronca, o papai dá muita bronca, eles ficam com sentimento de culpa, por isso que eu estou castigando meu filho o tempo todo. Né? Então, tem que deixar o ambiente claro com as informações, com aquilo que é valorizado para vocês, para que quando você cobre a criança, você saiba que aquela cobrança é para o bem-estar dela, para a formação dela e para o bem-estar da família. E aí eu não vou me sentir culpado, porque eu sei, por exemplo, que se ele gritar comigo de uma forma desrespeitosa, eu vou pontuar, ele vai chorar, ele vai ficar de castigo, mas eu sei que isso é necessário, importante. né? É necessário, então eu não vou ficar me sentindo culpado. Não vou depois reparar isso de outra forma. Eu vou deixar ele lidar com aquilo ali, né? E aí, quando eu sei que alguma coisa é para a autonomia dele e ele fez alguma coisa, eu não preciso ficar divertindo a criança o tempo todo. Então, ele, sei lá, sujou a mesa. Você vai lá e limpa a mesa, ponto, não tem. Isso é muito observado, assim, eles nessa faixa, principalmente, é uma conversa que nós temos com diversos pais. Você incentivou a autonomia até agora. Você mostrou, foi indo. Aí agora que ele tá confortável nessa autonomia, aí agora você não está conseguindo administrar essa autonomia dele. Então, você quer decidir a roupa dele todas as vezes, você quer que ele se penteie o cabelo do jeito que você quer todas as vezes, aí acaba sufocando essa criança, e é isso. E aí ela se sente invadida, porque, peraí, você disse que era para eu me vestir sozinho, aí eu tô me vestindo sozinho, aí você não tá feliz? Não combina, não combinou a roupa. Você não tá feliz? Então, essa é uma fase bem delicada, né? É exatamente isso, Lívia. Porque quando lembra que eu falei na outra fala, a falta de limite e esse posicionamento excessivo dos pais geram as crises. Então, a criança de 6, 7 anos, ela já começa aí a entender o que é certo e o que é errado do ponto de vista dela. E ela consegue sim trazer observações e fazer análise das situações. Então, quando você fica em cima da criança para que seja feito do teu jeito, algo que ela tem condição de fazer sozinha, e aí o que eu falo, não é que ela não tenha que ela possa fazer as coisas livremente. Aí aonde está o limite que a gente falou na outra frase, na outra fala? O limite está em ela responder pelas ações dela. Então, se ela, por exemplo, foi lá, fez o pão que ela pode fazer sozinha, que ela pode comer sozinha, mas ela sujou a mesa, ela limpa a mesa. Ela pode fazer o pão sozinha, mas ela pode comer esse pão 30 minutos antes do almoço? Não pode. E aí eu vou pontuar para ela, filho, tudo bem você comer, mas não agora. Então você vai esperar para você fazer tal coisa. E aí mais uma vez, existe essa informação para a criança, porque muitas vezes ela vai fazer isso uma vez e vai estar tudo bem. Aí depois ela vai fazer de novo e a mãe fala que não. Oh, peraí, mas ela fez uma vez. Então aí não tem foi dia que pode, tem dia que não pode, né? Aí essa incoerência também vai gerar os atritos. Quanto mais clareza, quanto mais consistência, melhor. E a criança fez uma vez, você percebeu, falando, não pode por causa disso. Aí eu explico por quê, né? E aí depois se vem a insistência, filho, não pode por causa disso, eu não quero que você se alimente assim, por causa disso, e ponto, né? Mas não existe uma regra para tudo, né? Sim. Não existe, aliás, um cenário certo que acontece isso dentro desses cenários, mas eu preciso olhar como um todo, porque muitas vezes é a comunicação dos pais, muitas vezes é a ausência, muitas vezes é o excesso de zelo, muitas vezes é a falta do zelo. Então precisa parar, olhar como um todo, trazer a criança para uma parceria, porque isso é muito bacana também. Uma criança nessa idade, ela precisa fazer
não só nessa idade, desde sempre. Não é os adultos em função da criança, é a criança dentro da família. Então, a criança dentro da família inserida, não é eu que cuido dela, nós nos cuidamos. É uma parceria, então, né? É uma parceria. A criança de 6, 7 anos, ela deve contribuir com a família. Tá? Deve contribuir no sentido de cuidar dela e cuidar do ambiente em que ela está. De dar suporte para a família, ajudando a família também nas pequenas coisas, na rotina da casa, no que ela faz também, né, para não prejudicar, aumentar o serviço, né, não aumentar o serviço, por exemplo, da casa. E quando ela se torna participante desse ambiente, ela não quer sair dali, porque é um lugar muito bom. Imagina você adulto num lugar onde você não contribui com nada. E que ela está ajudando a construir aquilo, né? Ela está ajudando a construir. Os pais trazendo isso para ela, colocando ela como uma parceira, ela não vai querer perder esse ambiente. Então, a gente precisa olhar, porque na maioria das vezes, quando tem muito estresse, é porque cada um está por si. E sempre é tempo de parar e reorganizar a rota, né? Sempre. Sempre é tempo. E assim, não pode pensar que você vai fazer um plano e vai com ele para sempre. Isso não funciona em lugar nenhum. Né? A nossa vida adulta é assim, eu tracei o plano uma semana depois, peraí, opa. Mas agora o que não pode? É mudar totalmente. Sim. Você mudou totalmente, senão você está sem rumo, né? Então, precisa só realinhar. Olha, essa aqui não está dando certo, então eu vou tentar uma outra estratégia, mas assim, a minha direção, ela precisa ser a mesma. Então, por isso que precisa estar muito claro quais são os meus valores, o que eu espero para essa criança, o que eu espero para a minha família, né? E estando certo isso, o ponto aonde você vai chegar é o mesmo. Rô, como sempre, poderíamos ficar dias e dias e dias falando, né? Sobre todas as fases, cada pontinho. É um assunto que me encanta, que te encanta, que a gente é apaixonado. E a gente sabe que essas conversas sempre são muito ricas para os nossos pais, para os pais, né? Para todo mundo que convive aí com criança, em qualquer fase. Então, eu queria te agradecer de novo por ter topado participar desse projeto. Foi muito rica a sua participação, foi muito gostoso o nosso bate-papo e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu agradeço mais uma vez a confiança e estou à disposição de vocês e dos papais. Obrigada, Rô. Quem precisar do contato da Rô, eu tenho, dos nossos pais, nossas mães, e a gente vai deixar junto as redes sociais dela para todo mundo conseguir entrar em contato com ela pedindo socorro. No Instagram eu estou postando vídeo todos os dias, no Instagram e no YouTube, falando um pouquinho sobre essas questões do desenvolvimento e condutas parentais. Então, quem conseguir me seguir lá, já vai ter umas dicas lá e pode mandar mensagem por lá também que eu vou respondendo. Legal, Rô. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima, porque sempre tem uma próxima. Sim, fico à disposição. Tchau, beijo. Um beijo.